E aí, minha gente, tudo tranquilo com vocês? Ontem, dia 7 de agosto, fizemos uma live, a live introdutória, parte de estática, e não consegui resolver todas as questões, não teve tempo, eu vou complementar agora, beleza? As questões da parte de estática do ponto material. Então vamos fazer essa questão aqui, ó. Na figura ao lado, o corpo suspenso tem massa igual a 2 kg. Os fios têm pesos desprezíveis e o sistema está em equilíbrio estático, repouso. Determine as trações no fio AB e BC, dados gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 30 0,5 e cosseno de 30 0,87. Fizemos ontem uma questão sobre o uso do método da poligonal, né? Pegamos os três vetores, construímos um triângulo, e essa questão de hoje eu vou fazer pelo método das projeções, beleza? Então vamos lá. A gente coloca aqui o plano cartesiano, né? Vamos colocar aqui eixo Y e aqui o eixo X e todas as forças que a gente tem aqui. Deixa eu trocar as cores. Aqui você vai ter, ó, olha só, tração de B para A, ó, tração de B para A. Vamos colocar aqui tração, um vetor, ó, tração de B para A, tá bom? T de BA. Aqui para baixo eu vou ter a força peso. A força peso vai estar apontando aqui para baixo, e na horizontal da direita para a esquerda eu tenho a tração de B para C. Tração de B para C. Muito bem. Como é que funciona esse método das projeções? A gente vai fazer todas as projeções em X e em Y dos vetores e fazer os respectivos somatórios. Vamos fazer aqui as projeções em X. Olha só, projetando aqui em X esse vetor, eu vou ter aqui um vetor T de BAX, T de BAX, certo? Aqui eu vou ter o vetor T de BX, que são as componentes ortogonais do vetor T de BA. Aqui eu vou ter T de BAY. Observem que se eu fizer um prolongamento aqui, ó, eu vou ter mais uma vez duas retas paralelas com uma transversal, e esses dois ângulos aqui valem, esses dois ângulos aqui são alternos e internos, né? Então aqui eu tenho, poderia ter deixado aqui 30 graus, perdão. Poderia já trabalhar com esse ângulo aqui, mas é mais convencional, é mais prático e visual colocar o ângulo aqui dentro desse triângulo retângulo, fica mais fácil de trabalhar, beleza? Então, ó, aqui eu tenho 30 graus e eu vou calcular essas projeções, ó, T de BAX, que vai ser T de BA multiplicado pelo cosseno de 30, e T de BAY, que é a projeção vertical, vai ficar T de BA multiplicado pelo seno de 30. Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar, nós vamos colocar agora o somatório em X e em Y separadamente, para a gente visualizar. Só um detalhe, aqui tem uma cordinha que segura essa massa, tá bom? Eu posso dizer que esse peso, na verdade, é igual à tração. Lembra que eu falei na aula passada? Toda vez que se tem forças aplicadas em cordas, em correntes, em fios, normalmente a gente chama isso de tração, tá bom? Então, ó, como a tração vai ser igual ao peso, que é o produto da massa pela aceleração da gravidade, a gente já adianta isso, 2 vezes 10 vai dar aqui 20 newtons. Tranquilo? Muito bem, então vamos lá, ó. Colocamos aqui projeções em X. O P maiúsculo não está saindo porque é uma função aqui do gravador de tela. E projeções em X e projeções em Y. Beleza? Então, ó, em X, o que é que a gente vai ter aí, galera? A gente vai ter que em X, essa força aqui, ó, T de BAX, ela se opõe a T de BC.
E como a gente tem um sistema em equilíbrio, o somatório delas tem que ser igual a 0. Então, vamos colocar aqui, ó, que T de BAx, que é T de BA, vezes cosseno de 30, subtraído de T de BC, tem que dar 0. Como eu tenho que cosseno de 30, foi dada na questão, cosseno de 30 é 0,87, isso tudo vai ser igual a T de BC. Passando esse cara para lá, para o outro lado, trocando o sinal. As projeções em y, o que é que eu vou dizer? Como temos equilíbrio, o módulo desse vetor é igual ao módulo desse vetor, ou seja, T de BAY, que é T de BA vezes seno de 30, subtraído da força peso tem que dar 0. Então, ó, T de BA multiplicado por 0,5 é igual ao peso, né? Como a gente já calculou, peso é 20 newtons. Vejam que aqui já, tranquilamente, eu consigo encontrar o valor de T de BA. Quem é T de BA, pessoal? 20 dividido por 0,5, isso vai dar 40 newtons. Tranquilo? Então, ó, o que é que eu vou fazer? Vou substituir esse valor aqui, ó. Vou substituir aqui o valor. T de BA 40, né, que eu acabei de encontrar. Vamos marcar aqui. T de BA, essa primeira equação tem uma equação com duas variáveis, eu não consigo sair desse problema. T de BA é igual a 40 newtons, e aí é só substituir, tranquilo? Então, ó, 40 vezes 0,87 é igual a T de BC. E T de BC, 34,8 newtons, tranquilo? Então, pessoal, está resolvido aí esse problema. Onde ele pergunta, né? Onde ele pergunta aqui, ó, as trações nos fios AB e BC, que a gente batizou de T de BA e T de BC. Vamos colocar aqui, ó, T de BC, tá respondido. Eu posso resolver essa questão mais uma vez para vocês, usando agora o método da poligonal, né? O método aí onde a gente vai ter a formação de um triângulo, beleza? Então, como é que vai funcionar isso? Olha só, mais uma vez continuo tendo aqui o peso, esse ponto B aqui é o referencial da gente, tá certo? Vou trocar aqui o tamanho, tá muito espessa essa tinta. Temos aqui o peso apontando para baixo, né? Vou chamar de peso mesmo, né? Esse ponto, na verdade o peso está aqui, né, galera? O peso está aqui, né? Peso apontando para baixo. Tá bom? Aqui seria a tração. Aqui T de BA. E aqui T de BC. Então, se o sistema está em equilíbrio, eu tenho três vetores, três forças, né? Aqui tem a tração. Eu consigo formar um polígono. Qual é o polígono que se pode fazer com três segmentos, com três vetores? É óbvio que é um triângulo retângulo, ó, cuja hipotenusa vai ser T de BA. Um dos catetos aqui é o próprio peso e o terceiro lado, ou segundo cateto, é T de BC, beleza? O triângulo ele é retângulo, né? Porque a força peso ela é perpendicular aqui a essa linha horizontal. Como esse ângulo aqui é 30 graus, ó, esse aqui é 30, ou eu posso pensar também que esse aqui é 60, porque perceba que fechando aqui, ó, tá? Esse triângulo é idêntico, o triângulo é semelhante a esse aqui, ó. Idêntico não, semelhante, né? E aqui, para ser complementar, 30 e 60 formando 90 graus. Peso é o valor numérico que eu tenho, P igual a 20 newtons, e aí eu fico à vontade para aplicar. Eu acho mais fácil fazer dessa maneira aqui, essa questão. Mais rápido do que pelo método das projeções. Então, ó, seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa, 20 dividido por T de BA. Seno de 30 é 1 meio, então T de BA, esse cara vai para lá, e esse aqui é 40 newtons, mesmo esquema, né, galera? E o cosseno de 30, ó, cosseno de 30 é o cateto adjacente T de BC dividido pela hipotenusa T de BA. Questão bem parecida que a gente fez ontem. Então, T de BC vai ser igual a T de BA, que é 40, multiplicado pelo cosseno de 30, que é 0,87. Isso tudo dá o mesmo esquema. 40 vezes 0,87, 34,8. 30
e 4,8 newtons, tá bom? Então fizemos pelo método das projeções e pelo método da linha poligonal. O FPE, para corrigir o desalinhamento do dente incisivo A de um paciente, um dentista fez passar um elástico por esse dente e amarrou a 2 dentes posteriores, conforme a figura. Sabendo-se que a tensão do elástico é de 10 newtons, né? Então é um elástico que fica aqui, né, na boca da pessoa, né, nos dentes, né, na arcada, né? Ele tem uma tensão aqui, uma tração de 10 newtons, tem um ângulo de formação aqui, ó. A gente passou uma bissetora aqui, né? Um segmento bissetor, dividiu aqui o ângulo em duas partes iguais, cujo cosseno é 0,85. A bissetriz. Determine o valor em newtons da força total aplicada pelo elástico sobre o dente A. Então vamos lá. Ó. Como a... Tá passando o carro do picolé aqui, por isso está fazendo barulho. Como o fiozinho é um único fio, né? A tração é a mesma sobre ele. É uma tração de 10 newtons. Vou chamar aqui de T e aqui eu também vou chamar de T. Certo? Então bora lá. Eu vou fazer um modelo simplificado aqui. Ó. Pense num ponto A, tá aqui o dente, tá bom? Aqui eu tenho os 2 vetores que vão representar as trações, que na verdade é um fio só, é a mesma tração. Aqui eu vou ter os 2 ângulos θ, onde foi dado apenas o cosseno. E o que é que vai acontecer? Tomando isso aqui como um sistema de referência, deixa eu colocar os eixos aqui bem bonitinhos. Então, ó, de cor vermelha, temos aqui o eixo Y, né? O eixo Y e o eixo X. De cor vermelha, eu vou colocar as projeções de cada uma dessas. Deixa eu só organizar aqui. Ó. Aqui eu tenho a tração, que é 10, né? A gente já sabe que a tração é 10. E as projeções eu vou colocar aqui de cor vermelha. Então, esse vetor aqui, ele tem uma componente horizontal, que eu vou chamar de T de X. E tem uma componente vertical, que eu vou chamar de T de Y. T de Y. Só que esse vetor aqui, que é idêntico, né, em módulo, e até é simétrico aqui é o eixo Y, ele também vai ter uma componente horizontal, que eu posso também chamar de T de X, só não posso colocar o vetorzinho aqui em cima, senão vai... Como o vetor ele tem que ter modo, direção e sentido, então eu vou batizar aqui somente com o valor das intensidades, tá bom? Então, o vetor do lado esquerdo, a tração do lado esquerdo, ela também vai ter as contribuições na horizontal e na vertical. Perceba, portanto, que as componentes na horizontal se anulam, então não vai haver uma resultante nesse dente A aqui na horizontal, e a resultante vai ser apenas na vertical para baixo, que é a intenção do dentista, né? Do ortodentista no caso, né? Ele vai aplicar uma força resultante para puxar esse dente aqui para baixo. Olha só que bonito, né? A física aplicada aí à odontologia. Muito bem, então como o somatório das forças na horizontal é 0, né? O somatório das forças na horizontal, o somatório de F de X ou de T de X, melhor dizendo, é igual a 0, a resultante obviamente vai dar o que? Para baixo, beleza? Então ó, a força resultante em Y, ou a tração, vamos chamar de T de Y, não, T de Y vai ficar redundante aqui, né? TR de Y, chamar assim, tração resultante em Y, vai ser o dobro de TY, concordam comigo? Temos TY mais TY, duas contribuições. São duas contribuições, cada uma de cada vetor, na vertical e para baixo. Qual o valor de TY em relação a T, que é o dado fornecido pela questão? Se você observar esse triângulo, eu posso até desenhar aqui para vocês. Ó, o triângulo retângulo. Temos aqui ó, T de Y apontando para baixo, aqui é 90 graus, aqui é θ, e aqui eu vou ter T. Como é que se relacionam esses dois elementos? Como é que se relaciona essa hipotenusa com este cateto? Basta eu aplicar um cosseno. Cosseno de θ é o cateto adjacente T de Y sobre a hipotenusa que é T. Então, ó, T de Y vai ser igual a T vezes cosseno de θ. Portanto, T de Y sendo T cosseno de θ, o meu T resultante na vertical é o dobro T, 2 vezes T, vezes
cosseno de θ, tranquilo? Então, ó, como T é igual a 10 newtons e o cosseno de θ foi dado, que é 0,85, tá bom? Então, essa resposta aqui vai dar 17, é o valor da resultante. Então, ó, o dentista amarrou o dente A, que ele tem intenção de alinhar, a tração aplicada ao elástico foi de 10 newton, porém, a resultante no dente foi de 17 newtons, né? Vamos colocar aqui, em homenagem ao nosso grande Isaac Newton. Beleza? 17 newtons é a resposta, galera. Tá caindo muita... A fonte que eu tô pegando tá vindo muita questão da UFPE, né? Essas questões que normalmente que eu estou colocando são questões da antiga segunda fase, eram questões abertas, não tinha alternativa para você marcar não. Na verdade tinha uma tabela, né? Como eu já falei em aulas anteriores, essa tabela ela variava a primeira coluna, primeira linha de 00 até 99, tendo 100 possibilidades de chutar, né? 1% de chance. Então era interessante porque quando você resolvia essa questão, se você encontrasse um valor fora desse intervalo de 0 a 99, você já se desesperava, né? Porque só tinha condições de marcar de 00 a 99. Então tu encontrasse um número, por exemplo, aqui 235, pronto, o cara já fica no desespero. A não ser que a questão ela arredondava às vezes, pedia para arredondar ou pedia para você fazer um ajuste, sei lá, pegue o resultado e divida por tanto, aí para poder marcar nessa coluna, beleza? Essa tabela. Unicamp 2017. Hoje é comum encontrarmos equipamentos de exercícios físicos em muitas praças públicas do Brasil, né? Quem nunca viu uma dessa aqui? Esses equipamentos são voltados para pessoas de todas as idades, mas em particular para pessoas da terceira idade. São equipamentos exclusivamente mecânicos, sem uso de partes elétricas, em que o esforço consiste usualmente em levantar o próprio peso do praticante. Considere o esquema abaixo em que uma pessoa de massa 65 kg está parada com a perna esticada em um equipamento tipicamente encontrado nessas praças. O módulo da força exercida pela perna da pessoa em razão de sua massa é... Então, tem umas informações aqui que a questão deveria ter dado, né? Por exemplo, ele não deu a massa do equipamento e nem mandou desprezar a massa do equipamento, porque com certeza essa estrutura aqui de cadeira ela tem uma massa considerável, né? Também não fala se a pessoa está encostada aqui e tal. Esse apoio geralmente são duas pernas e ele pede para que se calcule a força exercida pela perna no singular, deveria ser no plural. Enfim, como estamos diante de uma questão de estática do ponto material, a gente vai fazer alguns ajustes aqui, algumas considerações, né? Primeiro, vamos considerar a pessoa, a cadeira, como um ponto material. Vamos colocar aqui o ponto material. Ele aplica uma força, né? Essa força aqui está sendo aplicada à estrutura da cadeira, e aí eu tenho uma reação. Essa reação aqui eu vou tentar colocar mais ou menos nessa direção. Vou chamar ela de menos F, beleza? Eu tenho aqui a normal da pessoa, né? Ela vai estar sentada aqui, ou essa estrutura vai aguentar uma força que é igual à reação normal do peso da pessoa, né? A reação normal da cadeira, né? O encosto da cadeira. Você tem aqui uma reação normal e temos o peso apontando aqui para baixo, beleza? Então, mais ou menos o mesmo esquema que a gente veio trabalhando até agora. Vou resolver esse problema pelo método da poligonal. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou criar um triângulo. Vejam que a hipotenusa dele, perdão, um dos catetos na vertical é o próprio peso. A normal, aqui é a hipotenusa, galera, como eu tinha dito, né? A normal aqui, ó, a normal vai ser um dos catetos, N, e aqui eu tenho a reação F. Tranquilo? Então, aqui esse ângulo forma 90 graus e aqui eu tenho 30 graus, que é a inclinação fornecida pelo problema. Beleza? Ó, peso aqui eu tenho a normal, que vai ser a tração nessa estrutura metálica, mas é equivalente à normal, e tenho o peso apontando para baixo. Quando eu fizer as conhecidas razões trigonométricas, eu devo encontrar o seguinte: se eu aplicar aqui um seno de 30, cateto oposto, que é F,
dividido pela hipotenusa, que é P. Então, ó, seno de 30 é 1/2. A força é a pergunta da questão, qual o módulo da força exercida pela perna da pessoa. Tudo isso dividido pelo peso, se a massa é 65 e a gravidade é 10. Peso, massa vezes aceleração da gravidade, eu vou ter aí 650 newtons. Tranquilo? Então, ó, 650. Quando eu resolver aqui meio pelos extremos, o valor da força resultante vai ser de 650 dividido por 2. 325 newtons. Beleza, meu povo? Ficou a imagem aqui da live, né? Que essas questões que era para ter feito na live. Então, pessoal, essa questão aqui está resolvida. A relação aqui, ó, peso, tá bom? Peso na vertical para baixo. A normal aqui, que pode ser representada pela tração também aqui dessa estrutura. E a força de reação, aqui eu coloquei em módulo, né? Porque a gente está analisando os comprimentos do triângulo para fazer o tamanho do vetor, não há necessidade de colocar o sinal negativo. Beleza? Então está respondida essa questão, que tem umas falhazinhas no enunciado, né? Poderia ter falado da massa ou ter dito, né? Desprezar a massa do equipamento. Beleza, de Creuza. Vamos lá. Há muitos conceitos físicos no ato de empinar pipa. Talvez por isso essa brincadeira seja tão divertida. Será que é isso mesmo? Uma questão física importante para a pipa ganha altura está na escolha de certo ponto em que a linha do carretel, aqui, ó, a linha do carretel é amarrada ao estirante, ó, ao estirante ponto P, tá vendo aqui? Conforme a figura. Na figura, a malha quadriculada coincide com um plano que contém a linha, o estirante e a vareta maior da pipa. Essa estruturazinha aqui, ó, que é feito com aquelas palhinhas de coco, né? De pé de coco. O estirante é um pedaço de fio amarrado à pipa com um pouco de folga em dois pontos, né? Que esse, deixa eu desenhar aqui o estirante. Eu nunca ouvi falar esse nome, mas tudo bem. Aqui está o estirante, preso em dois pontinhos, e ela fica folgada. Lá em que duas varetas maiores se cruzam, né? São essas varetas aqui, e no extremo inferior da vareta maior. Tem uma vareta aqui e tem outra aqui. A gente pega da palha do coco. Admitindo-se que a pipa esteja pairando no ar, imóvel em relação ao solo, e tendo como base a figura, os vetores que indicam as forças atuantes sobre o ponto P estão melhor representando. Então, galera, é o seguinte, ó, vai ter uma força de arrasto aqui do vento, né, que vai fazer essa pipa ficar flutuando, né? Aqui eu vou ter nesse ponto P um vetor que representa o que? A tração no fio. Concordam comigo? Eu tenho aqui uma tração que eu posso chamar de T1. Aqui, para o estirante, eu tenho uma outra tração que eu vou chamar de T2. E aqui também, uma terceira. Todos são fios, tudo a gente vai batizar de tração. Aqui eu vou chamar de T2, né? Ficou terrível, mas tá T2 aí. Então, esse aqui é o diagrama de forças aí que vai estar atuando, ó. A pessoa vai estar segurando aqui o fiozinho, né, do carretel, fio do carretel. Essa força aqui ela vai ser distribuída para esses dois pontos, onde a gente representa por mais outros dois vetores. Então, ficou de novo aqui o desenho da live. Deixa eu apagar do chroma key. Então, a resposta, galera, seria o que? Observe aí que a resposta seria a letra B, a letra A, né? Olha aqui, ó. O ponto P está aqui. As trações como a gente representou. Aqui, ó. Não vai ter força resultante nula. Aqui essa força está concorrendo aqui. Vejam que a resultante aqui daria alguma coisa para baixo. Aqui daria alguma coisa na diagonal, né? Para cá, ó. A resultante dessas duas apontaria para cá, somada com essa. E aqui não tem lógica, porque você atua, você desenha essas forças, as reações. Não é isso? Mais uma vez, ó. Tração 1, que é o fio, o fio do carretel. Tração 2 do estirante, né, que são dois fios.
presos em 2 pontos da pipa, e aqui tu vai ter uma componente, uma resultante de forças, né? No caso aqui a resultante dessas duas, digamos assim, se anula com essa. Então a resposta é a letra A. Tranquilo? Essas forças aqui elas não estão concorrendo para o ponto, elas estão aqui, ó, elas concorrem realmente para o ponto, né? As direções, mas elas não apontam para o centro. No caso, esse ponto de referência P aqui não é uma força que está sendo aplicada nessa direção. A atração é justamente no sentido oposto. Pense aí que você está puxando, você está esticando. Todas essas forças aqui, ó, a força do estirante tenta puxar o ponto P e não empurrar o ponto P. Portanto, a resposta não pode ser letra A. Os fios não estão empurrando o ponto P, eles estão tracionando, né? Puxando. Então, nenhuma dessas aqui, ó, nem B, nem C e nem D, porque a força resultante não vai dar zero. E ele fala na questão aqui, né, que tem um equilíbrio, né? A pipa, no caso, ela está pairando no ar. Então, você conclui que a força resultante é nula. Beleza? E para terminar, eu gostaria de resolver essa questão novamente, a questão que foi um sucesso ontem, né? Com a participação da professora Patrícia, eu gostaria de resolver essa questão de uma outra maneira. Todos os conhecimentos de estática do ponto material se baseiam aí na análise dos vetores, né? Só que aí eu tinha feito um desenho inicial ontem, deixa eu colocar aqui bem bonitinho para vocês. Muito bem, eu fiz esse desenho aqui para tentar simplificar. Vamos lá, considerando a rede, né? Vejam a questão aqui da UFRN sobre o Macunaíma, afirma que ele está numa rede. Aqui a gente tem a estrutura que segura a rede, com a tração bem representada aqui, e essa tração foi decomposta em 2 forças, uma força perpendicular à parede e uma paralela à parede. Então ele pergunta qual a relação, né, que é verdadeira aqui, entre tração, a componente, no caso aqui, a tração, componente da tração na horizontal, e a força peso. Veja que todas as alternativas é a tração e a força peso, e com relação à inclinação do ângulo θ. Muito bem, eu fiz um desenho simplificado para considerar todo o corpo como sendo um ponto material. Vou chamar aqui a tração de T, como o próprio enunciado chama, e aqui eu tenho a força peso. Então essa questão ela é parecida com a que a gente fez agora do dente, né? Eu vou fazer a projeção, a contribuição dessas trações aqui, ó, na vertical. Vamos fazer isso agora. Vamos colocar aqui as contribuições na vertical, ó. Vou chamar aqui de fazer a projeção aqui de T de Y e mais T de Y, muito parecida com a questão do dente, né? Aqui eu vou ter T de Y e aqui eu vou ter as projeções na horizontal, que eu vou chamar de T de X. As projeções na horizontal vão se anular, né? Tem a mesma intensidade, tem o mesmo ângulo, né? Aqui tem o ângulo θ do enunciado da questão. Aqui também vai valer θ. As projeções em X de uma mesma tração, onde você vai ter o peso dividido aqui, né, para 2 cordas, dois fios. Então a gente vai perceber que em X há vai se anular essas forças, beleza? Então, ó, o que é que a gente vai ter aqui? A resultante para cima, TY mais TY, vai ser igual a P. Então, 2 vezes, ó, vamos anotar isso aqui, ó, 2 vezes TY é exatamente em módulo igual a o peso. Percebam que esse ângulo θ aqui, ó, é igualzinho a esse, porque são alternos internos. Então, aplicando um cosseno de θ é a razão entre o cateto adjacente T de Y dividido pela hipotenusa, que é T. Então, T de Y vai ser igual a T cosseno de θ. Substituindo aqui, ó, nessa equação, 2 vezes T de Y, que é T cosseno de θ, é igual a P. E aí, portanto, eu tenho que a tração é a razão entre P dividido por 2 cosseno de θ. Tá bom?
Então essa aqui é a primeira relação que eu encontro. Ó. Eu descobri que essa tração aqui, a tração em uma dessas cordas, vejam que é igualzinha, mas a tração em uma dessas cordas é a razão entre o peso e 2 sobre 2 cosseno de θ. P dividido por 2 cosseno de θ. Muito bem. Mas se você observar essa figura aqui que foi dada, ó, ele já mostra a decomposição aqui. Ó. Ele já mostra a decomposição. E veja que ele quer a relação entre T perpendicular à parede e o ângulo e o peso. Então, como é que eu vou fazer a relação aqui trigonométrica? Ó? Como é que eu vou ter aqui essa relação trigonométrica? Vamos lá. Vamos aqui aplicar um seno de θ. Olha só o que é que vai acontecer. Ó. Seno de θ é a razão entre o cateto oposto, que é esse carinha daqui, que vai ser ó, T perpendicular, tudo isso dividido pela hipotenusa. O cateto oposto dividido pela hipotenusa. T perpendicular dividido por T é igual a seno de θ. Então, T perpendicular, que é a pergunta da questão, T perpendicular é T vezes seno de θ. Ora, mas quem é T que a gente acabou de descobrir? P sobre 2 cosseno. Então, vamos substituir aqui, ó. No lugar de T, eu vou colocar P sobre 2 vezes cosseno de θ. Tudo isso multiplicado por seno de θ. Quando eu faço a razão seno de um ângulo dividido pelo cosseno dele mesmo, vai dar uma tangente. Então, ó, tração perpendicular, componente horizontal da tração, né, ou T perpendicular, como a questão chama, vai ser igual a P dividido por 2 multiplicado pela tangente de θ. Então, já mata aqui a resposta, que é a letra B. Já mata aqui que a resposta é a letra B. E ele também pergunta se o ângulo tem que ser pequeno. Ele tem que ser pequeno, porque quanto menor esse ângulo, quanto menor θ, menor é a tangente. E quanto menor a tangente, menor vai ser essa tração. E essa tração aqui ela não pode ser muito alta, porque ele diz aqui na questão, cadê o ponto que ele diz, ó? Aqui, ó, nesse item 3 aqui, nas considerações, ele faz 3 considerações. Na consideração 3, ó, o armador pode ser arrancado somente em decorrência de um maior valor da componente T perpendicular. Então, a preocupação de quem montou isso aqui é que esse cara aqui ó, não seja muito grande, entendeu? Se esse valor aqui for muito grande, se essa componente for muito grande, ele arranca a estrutura da parede do armador. E aí você vai ter ó, que T sendo muito grande, tá bom? Você faz com que haja um rompimento aqui. Então, precisa que θ seja pequeno para que a tangente, olha só, num ângulo que varia de 0 até 90 graus, ó, quem lembra lá, ciclo trigonométrico, mais uma vez. Ó. O ciclo trigonométrico está aqui, aqui é a tangente. Um ângulo no primeiro quadrante, ó, quanto maior o valor desse ângulo, até chegar em 90, né? 90 não tem tangente. Quanto maior o ângulo, maior é o valor para a tangente. Então, menor ângulo, menor tangente, menor componente horizontal da tração. Beleza, galera? Eu tinha feito essa questão de outra maneira. Ela aqui ficou um pouco mais extensa, mas é uma outra visão, né? É uma outra ideia que você vai ter. Muito bem, ficamos por aqui. Essa aula é o complemento da parte introdutória de estática. Eu vou... próxima semana teremos uma outra live. Na próxima quinta-feira, às 19 horas. Beleza? Com equilíbrio do corpo rígido, do corpo extenso. Um abraço a todos.